vamos nessa, vamos falar agora do nosso querido lançamento tributário. Vamos falar, por exemplo, do princípio documental do lançamento tributário e vamos aprofundar o que estávamos conversando no bloco anterior, a questão dos estágios da relação jurídico-tributária. É fundamental você entender isso para acertar a questão de prova. Você linkar crédito tributário à exigibilidade, você linkar obrigação tributária à existência e você linkar inscrição em dívida ativa à execução, né? À execuibilidade, porque as provas de concurso público fazem isso. Elas linkam a obrigação à existência, linkam crédito à exigibilidade, linkam inscrição em dívida ativa à execuibilidade ou a obrigação ser executável. E às vezes, se você não faz essa ligação, na hora da prova você erra. Porque com o fato gerador, a obrigação não é exigível. É isso que é cobrado em prova. A obrigação só é exigível com o lançamento, com a construção do crédito tributário. Aí, aquela questão última que a gente estudou de juiz federal. Com o crédito tributário, a obrigação ela é exequível, executável? Não! Ela só é exequível, executável com a inscrição em dívida ativa. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá? Vamos nessa. Veja aí, o lançamento tributário é o ato documental de cobrança do tributo, por meio do qual se declara a obrigação tributária que surge com o fato gerador em concreto e se constitui o crédito tributário. Então veja que é por isso que a doutrina fala que o lançamento tributário tem natureza declaratória constitutiva. Por quê? Porque declara a obrigação e constitui o crédito tributário. Ademais, ela sofre os impactos do chamado princípio documental, porque ela é um documento oficial, um documento público, oficial, né, chancelado pela lei. Então veja que há o documento do lançamento que quantifica o crédito tributário, vai dizer o quanto se deve e identifica tanto o devedor como o credor, vai identificar quem cobra e vai identificar quem deve, né? Vai identificar também o que se deve. Então veja que o próprio lançamento tributário, ele estabelece ali os aspectos da norma tributária. Ele vai falar por quê, né? Vai falar lá qual é o tributo que se deve, né? Vai falar ali quando ocorreu o fato gerador, ou seja, o momento que ocorreu o fato gerador, vai falar ali o local, né, onde ocorre ali o fato gerador, né, vai dizer a autoridade competente, né, se é um auditor fiscal do município de São Paulo, se é um auditor fiscal do município de São Caetano, um auditor fiscal do município de Bauru, um auditor fiscal do município de Feira de Santana, um auditor fiscal do município de Jequié. Então, vai definir um auditor fiscal do município de Ilhéus. Vai definir também quem é o sujeito ativo, quem é que cobra, quem é o competente ali para cobrar, quem é que deve, quem é o devedor, né? Quem é que vai pagar essa dívida. Vai identificar a alíquota e base de cálculo. Né? Qual é a alíquota, qual é a base de cálculo do tributo. Né? Então, essa é a regra. E o lançamento vai identificar todos esses aspectos através de um documento, né? Um documento oficial. Então, veja que o lançamento tributário aí é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se no caso, também propor a multa, ou seja, propor a multa tributária também vem, né, no ato documental, se a pessoa não pagou, né, no prazo adequado, no lançamento tributário vem esta multa tributária, a penalidade aplicável ao caso. Veja comigo um item fundamental. Aqui vamos ver os estágios da relação jurídico-tributária, os estágios aí
completo, né? Como ela surge e como ela pode terminar. Né? Um estágio aí completo de uma obrigação não paga. Veja, o lançamento tributário transforma a obrigação tributária antes ilíquida. Por que a obrigação tributária é antes ilíquida? Né? Porque não houve a quantificação antes do lançamento. Só ocorreu o fato gerador. Com o lançamento, que a obrigação tributária é ilíquida, a obrigação tributária vai se tornar líquida. Por quê? Porque, como você viu, o lançamento vai identificar a matéria, né, a matéria tributável através desse procedimento administrativo. Então, a obrigação tributária que antes era ilíquida, agora é líquida, ou seja, sabe-se quanto se deve pagar, né? Vai identificar a base de cálculo e a alíquota. Então, a obrigação tributária antes ilíquida se transforma em líquida. E certa, né? A obrigação aí tem que ser certa, não pode ser incerta, tem que dizer, o próprio CTN fala, afirmar qual é a matéria tributável, que passa a ser denominada de crédito. Com o lançamento vai surgir o crédito tributário. Isto significa que o crédito tributário é a obrigação tributária em um renovado momento após o lançamento tributário. Isto é, surgiu o fato gerador, em concreto, a obrigação tributária. Com o lançamento, a obrigação tributária está no momento renovado, porque antes era ilíquida, agora ela é líquida. Agora surge o crédito tributário, que pode ser definido, pode ser conceituado como uma obrigação tributária lançada. Ok? Vamos lá. Veja que é a partir do lançamento que se pode falar em exigibilidade da obrigação tributária principal ou acessória pela autoridade fiscal, porque antes só se poderia falar em obrigação tributária existente. Né? Por exigibilidade no direito tributário, isso é fundamental, cai demais, né? O que é essa exigibilidade? Né? A obrigação tributária, né? Quando surge o fato gerador, a obrigação tributária já é exigível? Falso, errado. Só é exigível a partir da sua constituição com o lançamento, em regra. Então, por exigibilidade, no direito tributário, se entende que o fisco pode cobrar o crédito tributário do sujeito passivo, né? Já pode ocorrer a cobrança, nesse caso, através do lançamento, tanto do contribuinte quanto do responsável tributário. Por exemplo, a obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação tributária principal, relativamente à multa. O que é isso aí? É o que diz o artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Vamos à pergunta. Para se exigir tal multa, é necessário o lançamento tributário, o auto de infração? A resposta é positiva. É necessário o lançamento. Por quê? Porque é com o lançamento que vai existir o crédito tributário. O crédito tributário é constituído de tributo e multa. Para a cobrança da multa, da penalidade aplicável, tem que existir a constituição do crédito, que em regra é feita através do lançamento. Um exemplo é o auto de infração, ok? Veja aí a relação jurídico-tributária como toda. Veja esse quadro fundamental para o seu sucesso na prova. Primeiro ponto, obrigação tributária, né, existente. Né, uma obrigação tributária existente. É o quê? É a lei, fato gerador em abstrato, né, também denominado de hipótese tributária, também denominado de hipótese de incidência, ok? Também denominado aí, né, de fato gerador em abstrato. Né? Então, veja, a obrigação tributária existente é a lei, né, que é a hipótese de incidência, mais o fato gerador em concreto, ou seja, mais o fato imponível. Já o crédito tributário, que agora muda-se o nome, ele é exigível, é o quê? Lei, mais fato gerador em concreto, mais lançamento. Então, para existir o crédito, tem que existir lei, fato gerador em concreto, mais lançamento. Acabou aí? Pode acabar aqui sim, se houver a extinção do crédito tributário. Por exemplo, através do pagamento. Por exemplo, através da dação em pagamento de bens imóveis. Né? Pode ocorrer, por exemplo, quando ocorre a remissão. Por exemplo, quando ocorre a compensação tributária. Por exemplo, quando ocorre a transação
tributária. Então, aqui pode ser extinto, mas vamos supor que não ocorreu transação, não ocorreu compensação, não ocorreu prescrição, não ocorreu pagamento, não ocorreu dação em pagamento de bens imóveis, ou seja, não ocorreu nenhuma hipótese de extinção do crédito tributário. Então, agora eu tenho que coagir o contribuinte a pagar de forma coercitiva, ou seja, tomar os bens dele. Eu posso apenas com o lançamento? A resposta é não. Para eu utilizar de meios coercitivos para pagamento do tributo, vai ter que existir a denominada inscrição em dívida ativa, a IDA. Porque a inscrição em dívida ativa é necessário, é um requisito para que haja a execução fiscal. E é através da execução fiscal, com o processo judicial, dentro do Poder Judiciário, o procurador de Estado ingressa com a execução fiscal e aí o magistrado que vai definir, vai julgar se são necessários esses meios coercitivos. Claro que ele vai julgar essa questão nos termos da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980. Então perceba que para o crédito ser exequível ou executável, é necessário lei, fato gerador em concreto, lançamento e inscrição em dívida ativa. Então perceba que é fundamental você visualizar os momentos da relação tributária. Primeiro, a relação tributária ela surge, ela é existente. De que forma? Previsão na lei, né, princípio da legalidade, mas ocorrência no mundo real, no mundo dos fatos, da previsão na lei. Ser proprietário de um imóvel urbano, surgiu a obrigação tributária. Para fins de incidência tributária, a obrigação é existente. Ocorreu o momento do fato gerador. Vai existir crédito? Não necessariamente. Pode já aqui ocorrer isenção tributária. Se a pessoa deve uma multa, pode aqui ocorrer a anistia tributária, né, que é a exclusão da multa tributária antes do lançamento. Então pode ocorrer isenção e anistia, então não vai ter crédito tributário exigível. Mas vamos supor que não houve isenção, não houve anistia. Aí, para a cobrança do tributo, para ele ser exigível, vai ter que ter lançamento. Então, vai ter que ter lei, fato gerador em concreto, mais lançamento. Aí, o crédito tributário ele é exigível. Se cobrou o crédito tributário, vai ter que ser executável ou exequível? Não necessariamente. Pode, nesse caso, ocorrer uma das hipóteses de extinção do crédito. Por exemplo, compensação, transação, remissão, prescrição, dação em pagamento de bens imóveis. Então, pode acontecer essas hipóteses, né, de extinção. E aí não vai precisar executar. Mas vamos supor que não pagou, não houve nenhuma hipótese de extinção. Aí vai precisar executar. Então, agora o crédito vai ser executável ou exequível, ou seja, a partir daí que vai se utilizar dos meios coercitivos. Aí, para isso, vai ter lei, fato gerador em concreto, lançamento e inscrição em dívida ativa. Um forte abraço.